Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar como é que estão as lavouras do milho safrinha lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Márcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, muito bom dia. Realmente é muito bom estar aqui falando um pouquinho do milho segunda safra aqui no Paraná, apesar das notícias não serem muito boas, mas é importante a gente estar posicionando não só o estado do Paraná, mas também todos os produtores do Brasil a respeito dessa safra 2021 do milho segunda safra. Mas a gente, acompanha geralmente esses desenvolvimentos localmente, com o pessoal dos sindicatos rurais dos municípios. Aí a gente vê perdas de 50%, de 30%, de 40%, perdas grandes até acima desses 50% também. Mas de maneira geral no estado, como é que está a situação da segunda safra aí no Paraná? Guilherme, só te posicionando, nós tivemos aqui regiões que ficou de 50 até a 58 dias sem chuvas, e essas chuvas que veio agora, elas vieram em torno de 20 a 25 milímetros, não de uma forma homogênea no estado. Então, por isso que nós temos esses diferenciais de percas aí. Mas nós estimamos, Guilherme, aí uma perca acima de 40% já. Lembrando que esse milho já está instalado, ele já está com porte muito pequeno, ele está numa fase de florescimento e mesmo com as chuvas agora é difícil recuperar. Então, podemos ser que nós vamos agravar ainda mais esse percentual de perda. Então, mas a gente tem, previsões de chuvas para esse final de semana aí no estado, mas mesmo assim essa situação não deve ter uma melhora, né? Infelizmente não, Guilherme. Vou só te passar um dado aqui para assim, a gente poder. Nós temos aqui a região sudoeste do Paraná, onde nós foi iniciado os plantios, né? Então esse já está no milho mais adiantado, vamos dizer. A região noroeste está numa fase aí de florescimento e nós temos na região norte ainda o milho que nem está nessa fase ainda. Só para você ter um comparativo, essa safra aqui, nós temos 31% do milho numa condição ruim. Apenas 23% está numa condição boa. Se a gente pegar um ano de referência para nós aqui, que foi muito bom, que foi o ano de 2019, nós tínhamos 88% das lavouras numa condição boa. Então, olha o diferencial, nós temos 23% só desse milho, dessa safra, numa condição de boa. E aí, mas só para a gente ter uma ideia do que representa esses 40% de perdas, qual era a expectativa de vocês para a produção aí no estado nessa safra e quanto que a gente já tem trabalhado até esse momento? Nós tínhamos uma perspectiva de colheita aqui, inicial, em torno de 85 sacas, né? O ano passado não foi um ano por hectare, o ano passado não foi um ano bom, nós tivemos uma média de 78 sacas por hectare. A previsão de colheita agora, Guilherme, infelizmente aqui no estado, é em torno de 60 sacas por hectare. Então é uma perca bastante significativa, né? E Guilherme, não posso deixar de ressaltar aqui com vocês um outro problema que vai surgir é a questão de contratos, né? O produtor, aqui no Paraná, nós temos um sistema cooperativo bastante forte, bastante atuante, então é comum o produtor fazer esses contratos lá na compra dos insumos. E isso é importante mesmo o produtor fazer até para travar. Só que infelizmente com percas tão consideráveis assim, esse produtor vai ter até dificuldade em estar cumprindo esses contratos com as cooperativas ou com as revendas. Aí, mas só para a gente encerrar o assunto das lavouras ainda, além desses problemas climáticos, como é que está a questão de pragas aí no estado? Também tem essa dificuldade por parte dos produtores? Guilherme, com certeza, aqui alongou-se o plantio de milho, né? Atrasou-se bastante o plantio. Normal, época normal de finalizar o plantio, 20 de fevereiro. Nós explicamos isso, 20 de março. Tem lavouras que foi plantada em 20 de março que foi receber chuvas agora no dia 15 de maio só. Ela nasceu com a umidade que tinha no solo, ficou muito mal implantada essa lavoura, com certeza pela falta de umidade no solo e pela falta de chuvas, né? Então isso ficou uma lavoura muito falha.
E isso também é um agravante, Guilherme, para essa lavoura de milho segunda safra já instalada aqui no estado do Paraná. E aí, levando em conta, né, Márcio, esse atraso do plantio que você comentou, quando é que a gente deve ter colheita dessa safrinha aí no estado? Então, nós temos algumas regiões, que nem eu te falei, na região sudeste, que a gente já deve, agora no mês de junho, estar colhendo, que foi uma primeira região que recebeu as chuvas, né? Então, iniciou-se esse plantio lá. E essas lavouras ainda têm uma perspectiva de ter uma boa produção e o produtor vai aproveitar esse preço, né? Tanto no contrato que ele fez lá atrás, que não é tão atrativo se você olhar o preço de lousa hoje, naquele momento era um preço muito atrativo, e hoje, daí aproveitando também esse preço de lousa hoje, que é um preço histórico aí no preço de milho, né? Aí, Márcio, entrando agora nessas questões de mercado que você tem comentado, você falou, né, dos contratos já firmados que estão sob risco, quantos por cento dessa safra já tinha sido negociada, e aí esse produtor que de repente não sabe se vai conseguir cumprir contratos ou não, quais são as opções que ele tem nesse momento? Guilherme, opções desse produtor, como é uma perca por um fator climático, né? Nós não podemos esquecer ainda, Guilherme, que aqui no Paraná nós temos outro fator climático que é que afeta bastante a lavoura do milho, que pode afetar também até por esse atraso, que são as geadas. Então, quando tem esses fatores climáticos, há por parte das cooperativas, das revendas, uma certa maleabilidade ali na entrega. Mas nós temos um problema muito grande, que essas empresas têm que cumprir contrato. Então não vai ter milho também para essas empresas estarem cumprindo esses contratos. Então é um fato novo, né? A gente vai ter que esperar vir as chuvas, ver o que realmente vai acontecer com esse milho, para a gente estabelecer um número de percas aqui no estado. E para daí o produtor estar analisando essa caso a caso com relação aos contratos. Mas eu sempre ressalto, Guilherme, a ferramenta contrato é muito importante para o produtor, né? Infelizmente, devido ao fator climático, esse ano pode ser que ela vai trazer prejuízo. Mas essa modalidade de contrato, o produtor fica assegurado. É uma segurança para o produtor. Não no futuro, no passado aí tão perto, nós tivemos o inverso, né? O produtor com preço, o milho caiu muito o preço e a opção contrato salvou o produtor naquele momento. Agora inverteu e nós temos um fator climático aí para agravar isso, Guilherme. E aí, Márcio, até nesse sentido, né, há poucos dias você teve com a ministra Tereza Cristina conversando justamente sobre essa situação. Como é que foi essa conversa? Que tipo de situações foi mostrada para a ministra nesse encontro? Exatamente, Guilherme. Nós estivemos em Brasília, eu e o vice-presidente da ProSoja Brasil, Zezé Cismeiro, que é aqui do Paraná, né, um paranaense que está lá na diretoria da ProSoja Brasil. Nós tivemos naquele movimento Brasil Verde e Amarelo, e nós tivemos, no último dia, na segunda-feira, nós tivemos uma audiência com a ministra Tereza Cristina, justamente para expressar para ela e colocar para ela o problema do milho segunda safra aqui no Paraná. Ela se disse muito preocupada porque esse milho segunda safra aqui no Paraná tem um volume bastante grande, né, na produção de milho, e ela se diz muito preocupada. Nós temos outro fator que nós colocamos para ela: muitos desses produtores estão sem seguro, né? Saiu do zoneamento agrícola, alongou-se o plantio e o seguro não cobriu. Não conseguimos alongar a adesão ao seguro por parte dos produtores. É um outro fator também que nós pontuamos para ela, e ela está atenta. Isso que é o importante, que ela sabe o que está acontecendo, ela está atenta, e nós atualizamos a ela toda essa situação dos produtores aqui do Paraná com relação ao milho segunda safra. E aí, né, Márcio, além dessa dificuldade do produtor do grão, também o outro lado da cadeia, aquele que consome esse milho aí no estado, o produtor de proteínas, de leites, também enfrentando dificuldades com essa falta de milho que vai ter ele lá na frente, né? Guilherme, aqui no estado do Paraná nós temos muito forte a produção aí, as cooperativas, né? Na produção de carnes, de proteína aí, né? Tanto na parte de avicultura, suinicultura, até na parte de piscicultura também, a parte de bovinos, e nós temos muitas fábricas de ração, e essa cadeia depende dessa ração. Então é uma preocupação muito grande essa quebra da produção. Isso também vai trazer uma preocupação maior para a indústria,
E, infelizmente, Guilherme, os preços já estão bastante caros, né? Esse preço de milho, o produtor não é tão interessante para o produtor também, que aumenta os nossos custos de uma forma geral, e para a indústria também, pior ainda, que ela tem que estar repassando isso para os produtos. É um momento bastante difícil e é um fator climático. Quando tem esses fatores climáticos, a gente sabe que foge aí das nossas ações. Os produtores paranaenses ele têm investido bastante no perfil do solo, né? É uma preocupação que tem. Mas mesmo quando não falta, não vem a chuva, aí não adianta a gente trabalhar e fazer essas correções da forma mais adequada, que a falta de umidade, a falta de água realmente interfere muito na nossa produção. Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da segunda safra no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, é um momento muito difícil com relação até o Covid, né? Então a gente está se aproximando de uma nova safra, o agro nunca parou, mas nós temos que ter a preocupação em seguir os protocolos adequados, Guilherme. Muito cuidado, muita saúde, cuidem, se cuidem, né? Sigam os protocolos das cooperativas, das empresas, que tem um protocolo muito seguro para a gente estar entregando essa safra. Fiquem com Deus e muita saúde a todos. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os trabalhos de colheita aí no estado e a gente espera com notícias melhores, com alguma recuperação dessas lavouras por aí. Muito obrigado. Um abraço, Guilherme. Esse, o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho nessa segunda safra lá no estado paranaense. O Márcio destacando que já nesse momento a ProSoja Paraná trabalha com perdas de 40% na produção que era esperada inicialmente. O Márcio apontando que antes dessa safra começar, se esperava uma produtividade média em torno de 85 sacas por hectare, até acima da registrada no ano passado, mas a realidade que vai se constatando no campo é bastante diferente disso. A chuva foi bastante pouca durante todo o ciclo, já houve atraso nos trabalhos de plantio, muita área fora da janela ideal de cultivo e também sofrendo com a falta de chuvas. O mais apontando que até mesmo essas chuvas que aconteceram nos últimos dias, a chuva prevista também para o próximo final de semana, não devem ser capazes de amenizar essa situação. E esse índice de 40% de perdas pode ficar ainda maior daqui até o final desse ciclo. Márcio destacando até que tem algumas regiões no estado com rendimentos melhores, por exemplo, a região sudeste do Paraná, que foi a primeira a plantar, que teve primeiro chuva, até tem uma perspectiva de produtividades melhores, mas algumas regiões muito ruins, tem até lavouras que foram plantadas por último no dia 20 de março já, que só foram ter chuva no dia 20 de maio, cerca de 2 meses sem receber precipitações, um prejuízo bastante grande para o produtor paranaense. Diante de tudo isso, preocupa também a questão dos contratos firmados antecipadamente. O Márcio destacando que foram muitos volumes negociados antecipados para travar custos, para já ir fazendo algumas negociações antecipadas e agora com essa queda grande na produção, coloca até em risco alguns desses contratos. O produtor vai precisar negociar com a sua cooperativa, com a empresa que ele vai fazer essa entrega e muita coisa vai ter que ser analisada caso a caso assim que os trabalhos de colheita forem avançando e a gente verificar exatamente o tamanho das perdas e o tamanho dessa safra. Diante de todo esse cenário, Márcio Bonesi, presidente da ProSoja do Paraná, teve um encontro com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lá em Brasília, justamente para tratar dessa situação do produtor paranaense, dessas quebras devido às condições climáticas, à dificuldade de cumprir esses contratos. Então, a ProSoja acompanhando todo esse movimento de perto para prestar auxílio ao produtor nesse momento lá na frente, o momento que a colheita começar a avançar lá no estado do Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra lá no Paraná, também em outras regiões do país, trazendo todas essas informações para você que acompanha a gente no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.